Fala, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno aqui na área, gravando essa nossa primeira aula. E nós estamos aqui no Colégio Ateneu nos cuidando. Espero que vocês estejam também nas casas de vocês, também se cuidando, certo? E essa foi a melhor forma que o pessoal da coordenação viu do conteúdo chegar até vocês. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês, tomando toda a precaução nesse momento difícil, mas no objetivo de que vocês consigam compreender o conteúdo e que o conteúdo chegue até vocês. Interessante que nesse período, período das lives, esse final de semana eu estava assistindo a live do Sorriso Maroto, uma banda que eu gosto muito. E uma das músicas dele dizia assim: eu tive que perder para dar valor. E aí eu só lembrei de vocês, sabe por quê? Porque quando eu estou dando aula presencialmente para vocês me fazem raiva, viu? Mas quando vocês estão distantes nesse momento, vocês fazem falta mesmo. A gente sente um pouquinho de falta de vocês, o contato diário que a gente tem. Mas enfim, a gente resolveu fazer essa gravação para que o conteúdo chegue até vocês. E hoje eu vou recapitular um conteúdo que nós vimos, certo? Presencialmente. Vou dar só uma pincelada bem por cima para que vocês relembrem o conteúdo, certo? E também eu vou introduzir um conteúdo novo. Mesmo esse conteúdo novo que eu vou introduzir, eu já passei algumas atividades para vocês no Classroom lá no começo da nossa paralisação por conta da pandemia. Então, acredito que vocês já tenham visto alguma coisa sobre esse conteúdo, já fizeram atividade. Nesse vídeo de hoje, eu vou recapitular um pouquinho, certo? Então, só lembrando que durante o tempo que nós estudamos, nós vimos sobre as orações subordinadas substantivas, E nós estávamos estudando a regência verbal e a regência nominal. Então, esse conteúdo que eu vou relembrar hoje com vocês, além de entrar também no conteúdo da sílabes. Sílabes. É um nome meio engraçado, mas é bem fácil de compreender o que é sílabes, beleza? Então, ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam relembrar o conteúdo de regência, que a gente viu várias e várias aulas presencialmente, e que vocês também compreendam e saibam identificar a sílabes, bem como os seus 3 tipos de sílabes: a sílabes de gênero, a sílabes de pessoa e a sílabes de número. Beleza? Então vamos lá. Vamos recapitular o que é a regência, certo? E quando eu digo regência, o que é a regência? A regência é o estudo da independência de um verbo ou nome com o seu complemento, certo? É a dependência de um verbo ou um nome, certo? Com o seu complemento. Então, entender a regência é saber que alguns nomes e alguns verbos, eles precisam de uma preposição para ligar o verbo ou nome ao seu complemento. Então, entender a regência e saber utilizar corretamente a regência é saber colocar corretamente essas preposições. Beleza? Eu vou lembrar para vocês alguns verbos aqui, mas lembrem-se que para que vocês entendam de forma completa esse conteúdo da regência, é preciso também que vocês procurem pesquisar, que vocês procurem outras fontes e vejam também alguma lista de alguns verbos e quais são as suas preposições que são usadas para ligar o seu complemento. Beleza? Então, eu vou só aqui recapitular com vocês. Eu estava, inclusive, gravando uma aula para o 8º ano. O conteúdo é quase a mesma coisa. De forma bem simples, eu vou explicar aqui para vocês o que é regência, certo? E aí, depois, vocês, como eu já falei, procurem outras fontes, procurem alguma lista de verbos, aqueles que são mais complicados e que geram mais dúvidas em relação à regência, certo? Mas vamos lá. Eu vou colocar a mesma frasezinha que eu acabei de colocar aqui no vídeo do 8º ano, que é assim: eu amo, certo? Quando eu digo eu amo, vejam que esse verbo amo, ele precisa de complemento, certo? Então eu vou colocar o complemento dele aqui: eu amo futebol. Agora eu vou colocar outra frasezinha: eu gosto. Eu
gosto. Então eu vou colocar, está faltando um complemento, né? Então eu vou colocar o complemento. Eu gosto do futebol. Aí vocês vão dizer, professor, mas está errado, está faltando. Realmente, está faltando. Está faltando o quê? Está faltando a preposição. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Então, falta a preposição de. Bem aqui, ó. Certo? Então, a regência, ela diz respeito exatamente a isso. Esse uso correto dessa preposição que liga o verbo ou o nome ao seu complemento. Certo? Estaria errado se eu colocasse gosto do futebol. Certo? Mas a gente colocou aqui a preposição de, porque esse verbo gostar, ele precisa da preposição de. Mas vejam que esse verbo, ele ainda é simples. O verbo gostar a gente usa no nosso cotidiano e a gente sabe que o verbo gostar, ele precisa dessa preposição de. O problema da regência não está aí. O problema da regência está em alguns verbos que a gente usa no nosso cotidiano de uma forma, só que gramaticalmente, certo? Pela norma padrão da língua, exige-se que tenha uma preposição ou que não tenha preposição e que muitas vezes no nosso cotidiano a gente utiliza de forma errada. Um exemplo disso é o verbo assistir. O verbo assistir, certo? Vou dar aqui um exemplozinho para vocês. Quando eu coloco essa frasezinha, ó, os alunos assistiram o espetáculo. Olha a frasezinha que eu coloquei para vocês. Os alunos assistiram o espetáculo. Tá certa essa frasezinha? Não. Gramaticalmente ela não está correta. Se vocês escrevessem, por exemplo, isso daí numa redação do Enem, por exemplo, vocês perderiam um ponto por conta dessa frasezinha. Por quê? Porque o verbo assistir, no sentido de ver, certo? Ele é transitivo indireto, ou seja, ele precisa de uma preposição. Quem assiste, assiste a algo, a alguma coisa. Então precisa da preposiçãozinha a, que é o que está faltando aqui. No nosso cotidiano, como eu falei para vocês, no nosso dia a dia, a gente utiliza dessa maneira. Os alunos assistiram o espetáculo. Mas, gramaticalmente, isso está incorreto. Okay? Por quê? Porque falta a preposiçãozinha a. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto e precisa da preposiçãozinha a. É diferente, por exemplo, do verbo assistir, no sentido de auxiliar, de ajudar. Aí sim, o verbo assistir, no sentido de auxiliar, de ajudar, ele não precisa de preposição, porque ele é transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. Aí está correto. Beleza? Mas no sentido de ver, o verbo assistir, ele precisa de uma preposição. Então, gramaticalmente, isso aqui está incorreto. O correto seria, os alunos assistiram ao espetáculo. Certo? Falta a preposiçãozinha bem aqui, ó. Assistiram ao espetáculo. Esse ao nada mais é do que a preposição, que o verbo assistir, no sentido de ver, exige. Preposição. E esse o é um artigo. Ou seja, esse ao é a junção da preposição com o artigo. Então, a regência verbal, ela diz respeito exatamente a isso. Esse uso correto dessa preposição que vai ligar o verbo ao complemento. O verbo ao complemento. Mas não só o verbo ao complemento. Certo? Os nomes e os complementos também. Porque também existem nomes que precisam de complemento. E quando eu falo em nome, eu não estou falando José, Maria, Bruno, João, não estou falando isso. Quando a gente chama de nome nos estudos da língua portuguesa, a classe dos adjetivos, dos substantivos, certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, eu
tenho medo. Vocês já sabem desse exemplo, que eu sempre dou esse exemplo para vocês nas nossas aulas, certo? Então, quando eu digo, eu tenho medo. Essa palavra medo não é verbo. Não é verbo, é um nome. Medo é um substantivo, certo? Substantivo é nome, ok? Então, vejam que eu tenho medo. Se eu chegar e disser essa frase para vocês, eu tenho medo. Vocês vão dizer, professor, você tem medo de quê? Eu vou falar, tenho medo escuro. Tenho medo escuro. Eu tenho medo escuro. Tá certo isso? Não. Vocês sabem que está faltando o quê? Está faltando a preposição. Porque essa palavra medo, quando eu for ligar o complemento dela, que é escuro aqui, ó, ela precisa de quê? De preposição. Então, tenho medo de escuro. Certo? Então, vejam que tanto o verbo quanto o nome, verbo, nome. Existem alguns verbos e alguns nomes que precisam de complemento. Como é o caso desses dois aqui, ó. Os alunos assistiram. Assistiram ao quê? Assistiram ao espetáculo. Está aqui o complemento. Mesma coisa aqui. Eu tenho medo. Tenho medo de quê? Então, preciso de um complemento. Está aqui o complemento. Então, vejam que essas duas palavras, elas precisam de complemento. Certo? Então, eu coloquei o complemento. E aí, a gente está estudando a regência. A regência é saber utilizar corretamente a preposição para ligar o verbo ao complemento ou o nome ao complemento. Certo? Então, saber corretamente a regência é saber colocar, por exemplo, essa preposiçãozinha a corretamente e essa preposiçãozinha de corretamente. Ah, professor, isso aí é fácil. É simples. Mas, como eu falei, existe uma lista exaustiva de alguns verbos e alguns nomes que tem a regência um pouquinho mais complicada, que pode gerar um pouquinho de dúvida na gente. Então, o que eu aconselho vocês é a pesquisar um pouquinho sobre essa lista, esses verbos que podem gerar essa dúvida aí em vocês. Beleza? Então, é isso. Esse conteúdo de regência, a gente já tinha visto lá atrás, né, porque a gente estava tendo aula presencialmente, certo? Eu só estou recapitulando, e eu vou dizer lá no fim da aula porque é que eu estou recapitulando, certo? Vai vir o bom lá no final da aula. Mas vamos lá, então isso aqui é regência. Regência verbal, regência nominal. Isso aqui eu já expliquei. Vamos passar agora para o conteúdo de silepse. Esse sim, eu não falei ainda presencialmente para vocês. Vai ser o meu primeiro contato desse conteúdo com vocês, certo? Então eu vou explicar. É bem simples esse conteúdo de silepse, é bem fácil de compreender. Eu espero que ao final dessa aula vocês consigam compreender facilmente. Eu só vou apagar aqui essas frasezinhas e colocar outras 3 frasezinhas aqui para explicar o conteúdo de silepse, ok? Pronto. Frases aí no quadro, são 3 frases diferentes. Nessas 3 frases a gente tem silepse, certo? Silepse é uma figura de linguagem que consiste numa concordância ideológica. A concordância, ela não é feita gramaticalmente. Ela é feita aqui, ó, nas ideias, certo? Para a gente entender a concordância que existe no enunciado, na frase, é preciso que a gente recorra a uma ideia, a um significado, a um sentido, para a gente conseguir entender essa concordância. Gramaticalmente, a concordância não acontece. Mas se a gente pensar um pouquinho lá no fundo, a gente consegue entender essa concordância. Então, o que é a silepse? A silepse a gente chama de concordância ideológica. Não é a concordância que é feita gramaticalmente, certo? É a concordância que é feita a partir das ideias. Então, eu trouxe esses 3 exemplos aqui para vocês, certo? Para mostrar os 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. A silepse desculpa, deu uma gaguejada aqui, normal. A silepse de gênero diz respeito a masculino e feminino. A silepse de número diz respeito a plural e singular.
E a silepse de pessoa diz respeito à primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Vocês vão entender isso aqui nas frases que eu vou mostrar para vocês. Vejam, por exemplo, essa primeira frase que diz: Vossa Senhoria está abatido. Essa frase, se a gente analisar gramaticalmente, há um erro aí, vamos dizer que há um erro. Não há concordância em relação ao gênero. Por quê? Porque essa expressão, Vossa Senhoria, esse pronome aqui, ele é feminino. Vossa Senhoria, feminino, ok? Esse aqui, ó, é feminino. E abatido está no masculino. Então, gramaticalmente aqui, está teoricamente errado, ok? Mas existe uma concordância aí. Se a gente pensar que essa Vossa Senhoria, a palavra é feminina, mas essa Vossa Senhoria é uma pessoa do sexo masculino, isso significa dizer que esse abatido está concordando com a pessoa, que no caso é a Vossa Senhoria que está sendo dita aqui nessa frase. Então a palavra ela é feminina, Vossa Senhoria é feminina. Mas essa Vossa Senhoria aqui pode ser um homem, pode ser um homem, certo? Então o abatido concorda com esse homem aí que está por trás dessa palavra Vossa Senhoria, certo? Então vejam que há uma concordância a partir da ideia. Só recapitulando, Vossa Senhoria é uma palavra feminina, mas se refere, na verdade, a um homem. Por isso que aqui está abatido no masculino. Porque essa Vossa Senhoria, na verdade, é um homem. É uma pessoa do sexo masculino. Então isso é uma silepse de gênero. Por que é gênero, professor? Porque está tratando do feminino e masculino. Vou até colocar aqui no comecinho. Gênero. Certo? Outro exemplo que eu trouxe para vocês. A criançada corria pelo quintal e gritavam alucinadamente. A criançada corria pelo quintal e gritavam alucinadamente. Vocês vão olhar, professor, está errado, professor. Sim. Gramaticalmente, se a gente for analisar, ela está errada aí, certo? Existe um erro em relação a número. Por que a número, professor? Porque a palavra criançada está no singular, ok? E a palavra gritavam está no plural. Professor, está errado, gramaticalmente está errado, não pode. A criançada gritava, não a criançada gritava. Como eu falei para vocês, gramaticalmente está errado. Só que se a gente for pensar na ideia, aí a gente consegue entender essa concordância. Por quê? Porque quando eu me refiro a criançada, eu não estou me referindo só a uma criança. Estou me referindo a várias, a um grupo de crianças. Então aqui, criançada se refere a um número grande de crianças, ou seja, é mais de uma. Então quando eu digo a criançada corria pelo quintal e gritavam, esse gritavam está no plural, por quê? Porque concorda com várias crianças. Porque criançada, embora a palavra esteja no singular, ela representa um grupo de crianças. Beleza? Então, deu aí para vocês entenderem? Veja que, gramaticalmente, a concordância está errada. Mas existe uma concordância que ela é feita a partir da ideia, a partir do sentido. Ok? Então, aqui é o que nós chamamos de uma silepse de número. Certo? Por que de número, professor? Porque aqui está no singular e aqui está no plural. Então, essa aqui é de número. E, por fim, a última frase que é: os brasileiros somos um povo feliz. Os brasileiros somos. Os brasileiros. Os brasileiros se refere a eles. Que é, no caso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles é terceira pessoa. E aí nós temos o verbo somos.
verbo somos se refere a nós, né? Nós somos, que no caso é primeira pessoa. Aí vocês vão dizer, professor, está errado. E eu vou concordar com vocês. Gramaticalmente, se a gente for ver isso aqui, está errado. Isso aqui é um erro, certo? Mas existe uma concordância ideológica aí. Por quê? Porque quando eu digo os brasileiros somos, quem está falando sou eu. Eu nasci no Brasil. Eu sou brasileiro. Eu me incluo junto desses brasileiros aqui. Certo? Se eu fosse português, não, os brasileiros somos. Aí estaria errado. Por quê? Porque eu seria português, não estaria fazendo parte desse grupo de brasileiros. Mas como eu sou brasileiro e eu estou falando, eu faço parte desse grupo. Eu me incluo nesse grupo de brasileiros. Então, eu tenho essa autoridade para falar que nós, brasileiros, somos um povo feliz. Então, como eu me incluo nesse brasileiro, eu que estou falando, eu posso dizer nós, por quê? Porque eu também me incluo. Ok? Então, vejam que há uma concordância a partir da ideia. Certo? Eu só consigo ver a concordância aí depois que eu analiso essa ideia. Realmente, gramaticalmente, quando eu digo os brasileiros somos, está errado. Agora, como eu me incluo nesse grupo de brasileiros, como eu sou brasileiro, então aí cabe. Os brasileiros somos. Ok? Então, o que é que há de incoerência aí? Porque aqui está na terceira pessoa e aqui está na primeira pessoa. Consequentemente, nós temos um caso aí de silepse de pessoa. Então, eu chego aos 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, ou seja, que tem aquela diferenciação entre gênero masculino e feminino. Eu tenho a silepse de número, que tem aí aquela relação entre singular e plural. E eu tenho a silepse de pessoa, que tem a ver com essa relação de primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Ok? Então, silepse é isso. É a concordância que é feita ideologicamente, a partir da ideia. Gramaticalmente, se a gente for analisar essas frases aqui, elas estão incorretas. Mas a gente consegue encontrar uma concordância a partir da ideia. Okay? Analisando um pouquinho o sentido, analisando o significado, a gente consegue identificar uma possível concordância. Beleza? Isso é silepse. Ok? Deu para vocês entenderem? Espero que sim, galera. Bom, só para a gente finalizar. Todo o conteúdo que eu passei para vocês durante o período que nós estivemos presencialmente em sala de aula, eu anotei lá nos meus papeizinhos as pessoas que não fizeram as atividades. E vocês sabem, comigo é o contrário. Quem não faz, eu vou anotando o nome para descontar ponto da nota de atividade. Então, está tudo anotadozinho lá, quem não fez as atividades. E junto com essas atividades que vocês fizeram presencialmente, eu também passei algumas atividades online, lá no início da nossa quarentena, aí, por conta da pandemia, lá no Google Classroom. Essas atividades que eu passei lá, elas também servirão para a nota de atividade. Então, quem não fez, eu já vou anotar o nomezinho para descontar ponto dessa nota de atividade. Ok? E segunda-feira, na verdade hoje, né? Eu vou colocar para vocês mais uma atividade sobre esse conteúdo de silepse aqui. Vou colocar também algumas questões sobre regência. Essa atividade vai ser uma atividade de revisão. Ela vai entrar nessa nota de atividade, ou seja, quem não fizer essa atividade, eu vou anotar o nomezinho para descontar ponto lá da nota de atividades, ok? E ela servirá também como uma revisão desse conteúdo. Por quê? Também será postado no Classroom uma outra atividade sobre esse mesmo conteúdo que vai valer como nota bimestral. Ok? Então vocês aguardem que em breve vocês terão mais informações sobre essas atividades. Fiquem de olho lá no Classroom, ok? Porque serão postadas lá essas atividades. E todas as atividades que estão sendo postadas lá, elas estão valendo nota. Entendam que
como nós não estamos presencialmente com vocês, a única forma de a gente ter esse contato com vocês é através das plataformas digitais. No caso do YouTube, que é o local onde vocês estão vendo esse vídeo agora, mas também o Classroom, que é o nosso ambiente que a gente pode conversar lá, tirar dúvida, postar atividades. Então, não deixem de fazer as atividades lá, pessoal. Eu vou estar avaliando por lá. Então, quem não fizer atividade lá, já sabe, vai ter a nota descontada, a nota vai diminuir. Beleza? Então, fiquem atentos, que hoje mesmo terá atividade para vocês lá no Classroom, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem, não saiam de casa. Nós estaremos aqui postando essas aulas para vocês, fazendo o possível para que o conteúdo chegue até vocês. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.